E vamos direto lá. Eu não sei se o governador está em Cuiabá, mas vamos diretamente para Mauro Mendes, governador do Mato Grosso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O senhor é sempre bem-vindo aqui no nosso canal, seja pelo seu papel como líder político, seja pela importância do seu estado na produção de grãos. Eu fico aqui sem saber até por onde começar, mas eu vou começar pelo PAC, né? Quais obras do PAC pode beneficiar o Mato Grosso, governador? Boa tarde. Boa tarde, Altero. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento pelo programa. E, Altero, o PAC, que foi lançado recentemente pelo presidente Lula, ele trouxe algumas expectativas que nós temos de infraestrutura, de rodovias federais no estado de Mato Grosso. Entre elas está a 158, na região do Araguaia, do nosso estado, uma rodovia federal que atravessa uma reserva indígena, e temos lá em torno de 130 quilômetros que não está asfaltado. E o Araguaia virou a nova grande fronteira agrícola do nosso estado, uma expansão muito forte da produção na região, e essa é a principal rodovia que liga o Araguaia até a saída lá com o nosso Pará. Então a BR-158 ela é fundamental. E aí a hipocrisia do nosso país para tratar esse assunto, né, de reserva indígena, de fazer obra passando por dentro, não autorizou. E é interessante dizer o seguinte: essa rodovia existe lá há mais de 100 anos. E há pouco mais de uma década atrás criou-se uma reserva indígena, e a estrada existia, continua existindo, passa por dentro dela milhares de carretas todos os dias, e agora não pode asfaltar. Então, foi feito um projeto, né, o traçado que seria de 130 quilômetros aproximadamente, passa para quase 200 quilômetros. Isso vai encarecer a obra, vai ficar quase 3 vezes mais caro, e o custo de operação, de manutenção, o custo de transporte, ele aumenta com esse desvio que está sendo feito. Mas são coisas do Brasil, mas nós tivemos essa ferrovia, então, colocada dentro do PAC para fazer o asfaltamento nesse contorno. E mais duas ferrovias também, leste-oeste, nosso estado, a 242-080, e a cereja do bolo, aquilo que todos nós esperamos para o estado e para o agronegócio da região, que é a Ferrogrão. Continuar os estudos, fazer o EVTE, quem sabe finalizar o processo de licenciamento para disponibilizar para o mercado construir essa ferrovia. São as 4 obras que estão. Essa Ferrogrão é mais ou menos igualzinha essa da rodovia que o senhor falou. Já tem a BR-163, segue na área de domínio, já está a rodovia construída há anos, a ferrovia vai do lado, mas passou lá num pedacinho do Chamanchim e foi o suficiente para ficar parada aí, está há 2 anos parada aí no Supremo. Agora parece que tem autorização para continuar os estudos. Enquanto isso, o produtor de Mato Grosso, de soja, milho, algodão, acaba tendo que pagar muito mais pelo frete para poder exportar esses grãos do que seria se fizesse o caminho lá para cima, pelos portos do Arco Norte. Tudo isso, governador, é o chamado licenciamento ambiental que não anda, está parado no Senado. Essa lei é uma lei importante que o nosso parlamento, como muitas coisas importantes, ficam paradas dentro daquele parlamento. A Câmara dos Deputados fez o seu papel, aprovou o novo marco do licenciamento ambiental, e o Senado sentou em cima. Uma vergonha, porque a hipocrisia ambiental, eu chamo isso de hipocrisia, porque burocracia não é proteção do meio ambiente. Burocracia significa custo, significa atraso, significa perda de tempo, nós perdemos oportunidades, né, por conta dessa grande burocracia brasileira. E o licenciamento ambiental é algo que tem grandes entraves por conta dessa enorme burocracia criada pela atual legislação. É boa a lei, porém, depende agora do Senado Federal, do senhor Rodrigo Pacheco, e dos senhores senadores também, porque passa por algumas comissões e ali as coisas são muito difíceis para andar. Eu espero que se tome um rumo diferente nisso daí. E essa Ferrogrão é talvez mais um desses exemplos, né, que a gente tem tantos no Brasil, da chamada hipocrisia ambiental. São 1.000 quilômetros de ferrovia, mais de 90% está na faixa de domínio de uma rodovia, que é a BR-163, né, que entra no estado do Mato Grosso, ali pelo Mato Grosso do Sul, atravessa todo o estado, entra no Pará, e essa ferrovia iria, então, de Sinop a Meritituba. 1.000 quilômetros. Na chegada de Meritituba, nós temos lá uma reserva indígena
que está dentro da cidade, na verdade é um bairro da cidade que tem algumas etnias, uma etnia que tem moradores lá, e aí eles dizem que tem problema com índio também. E é do outro lado do rio. E a Jamanchim passa lá num percentual ínfimo, pequeno, de um parque, algo que poderia ser resolvido, né, com compensação, muito claramente. E aí, né, para atrapalhar o nosso agro, não deixam que nós façamos aqui aquilo que o mundo inteiro faz. Só para ter uma comparação, o estado de Mato Grosso ele tem 903 mil quilômetros quadrados. Se você somar Alemanha e França juntos, vão dar 906 mil quilômetros quadrados. Então, o nosso estado ela é do tamanho da Alemanha e da França. Alemanha e França juntos, eles produzem o mesmo que Mato Grosso está produzindo, pouco mais de 100 milhões de toneladas. Qual a grande diferença? Na Alemanha e França junto tem 73 mil quilômetros de ferrovias instalado dentro desses dois países. Sabe quanto tem instalado dentro do Mato Grosso? 254 quilômetros. Olha a grande diferença e, mesmo assim, o nosso agro suporta todos esses desaforos de ter que lutar contra a burocracia, de lutar contra esses modais de transporte que são mais caros, que é o transporte rodoviário, em detrimento de uma ferrovia, até mesmo da navegação, que poderia diminuir muito o custo de logística. Mas, mesmo assim, o agro vai continuar dando orgulho a Mato Grosso e a todos nós brasileiros. Dá porque o produtor rural é corajoso, é bravo, mesmo enfrentando as dificuldades, problemas climáticos, mas tem tecnologia e tem coragem. Inclusive, eu vou perguntar para o senhor como é que está aí o calendário de plantio da soja, da semeadura. Resolveram aí, porque os produtores estavam querendo aí antecipar, porque houve uma redução aí aliás, uma ampliação do calendário lá para diante. Os produtores queriam antecipar o plantio. Parece que no Mato Grosso vai ser agora, já no começo de setembro, não é isso? Olha, existe uma polêmica aí, viu, Teno? Uma polêmica grande, porque hoje de manhã eu conversei com o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, que está ligado ao nosso Instituto de Defesa Agropecuária, e não existe consenso não, tá? Muitos produtores estão reclamando, reclamam que o Ministério fez isso, o presidente da ProSoja tem falado a respeito, né? Fez isso sem ouvir o setor e sem muita fundamentação técnica. Então, eu marquei para quinta-feira uma conversa lá com o pessoal da ProSoja, da AMPA, pessoal produtor de algodão, de milho, para a gente analisar aquilo que foi, né, baixado pelo Ministério e ver o que é possível fazer para garantir, primeiro, né, o vazio sanitário e a segurança sanitária dessa importante produção do Mato Grosso e do Brasil e fazer aquilo que é melhor para as atividades econômicas. Vamos ter um diálogo na quinta-feira sobre esse tema lá no governo do estado de Mato Grosso. Pois é, mas isso vai ser a reunião, vai ser aqui em Brasília ou vai ser aí mesmo em Cuiabá, governador? No Cuiabá, será em Cuiabá, com os líderes, né, do nosso estado. Bom, tá certo. O senhor também deve bater uma bola aí com o ministro, que é do seu estado, entende, é produtor também. Então tem que se chegar a um acordo, respeitando aí a questão, o vazio sanitário é importante para prevenir aí a ferrugem asiática, né? É tudo feito dentro da regra, tem que estar direitinho aí para continuar sendo campeão na produção de soja, o Mato Grosso e o Brasil também exportando soja para o mundo inteiro. Deixa eu perguntar um outro assunto para o senhor. O senhor aí é do mesmo partido do governador de Goiás, tem batido bola junto também, jogado no mesmo time aí em defesa do agro na questão da reforma tributária. O que é que vem pela frente aí, governador? Olha, Walter, vamos para o segundo round agora no Senado Federal. O texto lá na Câmara ele foi aprovado muito rapidamente. A gente fica até numa sinuca de bico, como se diz no ditado popular, porém não dá para criticar o Senado quando ele é rápido. O Senado e a Câmara, né, o nosso Congresso Nacional, quando eles são rápidos. Porque a grande crítica que repousa sobre eles é a lentidão. Agora há pouco nós falávamos sobre a grande lentidão do Senado em aprovar, né, o licenciamento ambiental que já foi aprovado na Câmara Federal. Feito muito rapidamente, houve um fenômeno que é o seguinte: muita gente votou com pouco conhecimento ou talvez com nenhum conhecimento da matéria, porque é uma matéria complexa, difícil, de compreensão da grande maioria dos atores, né, do mundo político e até mesmo do mundo privado. Porém, agora que nós já temos um texto, o mínimo que nós temos que fazer é fazer conta, é ver aquilo que está escrito
e fazer uma aderência à realidade da vida do cidadão, da vida das empresas, da vida do agronegócio, para que nós saibamos efetivamente quais serão as consequências dessa reforma que está se projetando a aprovar, mesmo que tenhamos modificações. E, muito mais do que isso, é dizer claramente a todos nós brasileiros qual é a alíquota de imposto que nós vamos pagar. No começo era 25, agora já estão subindo para 27. Existem estudos feitos pelo CONFAS que mostram que pode ser 35%. Os exportadores não vão pagar nada de imposto. Toda a cadeia de exportação, preste bem atenção no que estou dizendo, toda a cadeia de exportação do agro e qualquer outra cadeia da mineração, essa cadeia inteira não vai pagar nada de imposto. Nada, absolutamente nada. Se alguns setores, algumas empresas, algumas atividades vão deixar de pagar imposto, quem é que vai pagar mais impostos para que a arrecadação do Estado não caia? Porque o custo do poder público no Brasil não vai diminuir, o salário do professor, do policial, o custo do Congresso Nacional, ele não vai reduzir porque está aprovando uma reforma. Portanto, se alguém vai pagar menos, a grande pergunta é: quem vai pagar mais para poder manter a arrecadação do setor público brasileiro? Parece que o senhor está vindo aí junto com os seus colegas, governadores do Brasil inteiro, para um debate aí no Senado, né? Olha, esse debate, com certeza nós estaremos lá, mas um debate com 27 governadores, todo mundo tendo que falar, vai ser uma falinha de 3 minutos, 4 minutos para cada um, estourando o tempo. Não é um debate qualificado. Eu vou sugerir, tenho sugerido lá, que isso seja feito aí por regiões, né? Não pegue o Centro-Oeste, uma realidade comum, pegue o Nordeste, uma realidade mais comum, pegue o Norte, Sul e Sudeste, e aí, com um número menor de pessoas, o debate, com um pouco mais de tempo, ele pode ser um debate mais qualificado, aprofundando um pouco mais nas informações e aprofundando ainda mais nesses cálculos de aderência do que está escrito com o mundo real da tributação no nosso país. O senhor tem toda a razão. Difícil, né? Reunir 27 e falar, não há, coisa não anda. Por regiões parece que é uma, vamos dizer assim, uma fórmula mais, vamos dizer, mais lucrativa, mais sensata desse debate. Vereador Mauro Mendes, eu quero agradecer a sua participação, dizer que o senhor está sempre convidado a debater aqui no nosso canal Agro Mais, por tudo que eu já disse, pela sua importância política e pela importância do Estado de Mato Grosso. Deixe o senhor aí com um minuto a mais para fazer as suas considerações finais. Tá ótimo, muito obrigado pela oportunidade, né? E nesse momento diferente que o Brasil vive, né? Uma transição, né? Que assume uma nova linha política no país, a gente espera que todos tenham maturidade para cumprir o seu papel. E especificamente nesse tema, que talvez seja o tema mais importante no momento, que é debater reforma tributária, eu espero que o Senado tenha maturidade, que tenha compreensão, que possa adentrar um pouco mais aos cálculos, aos números e, ao final, produzir um texto que seja bom para o Brasil e possa garantir a correta arrecadação, né, do dinheiro público e que, em algum momento, também eu desejo que a gente possa discutir um pouco mais o custo do Estado brasileiro, porque senão não vai haver dinheiro que dê se o poder público no Brasil continuar gastando mal, como gasta, na minha opinião. Faço parte do governo hoje, conheço por dentro aquilo que muitos e muitos anos eu critiquei por fora, tento fazer dentro das atribuições e das limitações que tem pela legislação federal algo diferente para tornar o Estado mais eficiente. Mas eu acredito que esse seja o grande debate que o Brasil precisa fazer, um debate sobre eficiência no setor público, fazendo uma reforma administrativa, talvez uma reforma até eleitoral verdadeira, para que a gente tenha aí um Estado mais eficiente e aí sim vai poder cobrar menos do cidadão e dar melhores resultados para todos nós brasileiros que pagamos impostos. Foi o governador Mauro Mendes de Mato Grosso falando aí da opinião, da visão dele sobre o que é prioridade no Brasil e adiantando que na quinta-feira se reúne com o setor produtivo do Estado, o agronegócio de lá, para definir direitinho essa questão do calendário da semeadura. Não é isso, governador? Muito obrigado. Um abraço.